Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma review de um vídeo da BPLO. Talvez vai surgir um pouco de polêmica, mas eu acho importante trazer esse vídeo aqui para o canal, porque é algo que para mim foge muito dos conceitos do poker e é algo que para um canal que igual a BPLO, tão grande, que claro, eu respeito, tá? Não é para atacar ninguém, mas para um canal tão grande, né, tão conceituado, expressar uma review de uma mão dessa maneira, eu acho ser muito ruim, tá? É uma coisa que chegou a doer até nos meus ouvidos quando eu ouvi a maneira como foi explicado a mão, mas eu vou explicar aqui durante o vídeo. Então vamos lá. Fala, jogador, beleza? Vamos para mais uma análise de Bom, a jogo princípio é semanal. uma E análise eu de uma pergunto hoje mão para de você, você se apega ao um valor da sua mão jogador e não consegue largar? Eu vou mostrar uma do mão bem interessante que eu peguei da na comunidade que mandou uma mão essa de mão, tribet pot, né? do jogador do Foi qual um eu acho tribet que ele abre, pot então o e primeiro ele vai fold falar aqui já é sobre um definir. hero No meio a fold gente no não tem river, aqui acesso às tá? É informações do uma mão jogador, que então eu vou pedir bastante naturalmente a gente preferencial vai no jogar de top. tribet sempre, até aqui o pré-flop eu não discordo em nada quanto o que o Renato Nissa fala. Então é um board. Aí bateu esse flop, Ás, 5 e 4. A gente, nesse spot, naturalmente, contra small blind, contra cutoff, a gente tem total vantagem nesse board, igual o que o Renato comenta, certo? E a gente pode jogar de duas maneiras. A gente pode jogar de check algumas vezes, tá? Mas o que eu acho mais EV é usar todo o range para c-bet, total. Aí você pode utilizar de duas sizes aqui. De size de 1/3, né? Já que a nossa frequência é muito grande, a nossa size tende a diminuir. Isso na teoria. Ou utilizar a size que é indicado mesmo pelo solver aí, que é a size mais optimal, que é a size de meio pote. Então, vamos olhar aqui pelo solver como que ele joga nesse flop. Bom, nesse board de Ás 3 e Duque, eu estou colocando aqui como exemplo Small Blind contra botão, tá? Eu não tenho a solução de Small Blind contra Cutoff, mas não vai mudar muita coisa assim. Na questão do board, é a mesma coisa, não tem aquela estrutura lá, mas também não vai mudar grandes coisas. A gente pode perceber que o range vai ter uma frequência de c-bet aqui de 92%, mas o que é mais interessante a gente olhar aqui nesse board é a frequência de c-bet quando a gente tem draws. O que quer dizer? Quando a gente tem esse bucket de draws, significa que a gente não vai ter pares. Então, a gente pode ver que a frequência de c-bet é muito alta, mais alta que o normal, né? Que é 92% overall de todo o range. E com esse bucket, com esse estilos de mão, esse grupo de mãos, a gente vai c-betar 97%, que é muito maior que o range todo, né? Bom, após ter carregado o bucket aqui, a gente pode ver que a gente vai ter uma frequência de c-bet bem alta. Eu vou tirar aqui, vou descartar agora alguns combos, né? O flush draw nuts. E também vou descartar espada, que seria o nosso backdoor, que vai aumentar muito a nossa frequência de c-bet. Também eu vou tirar a dama de ouro. E como a gente pode ver, a gente vai ter aqui frequência de c-bet ainda bem alta com os valete de ouros. Então, como a gente pode perceber, a nossa frequência de c-bet nesse board é realmente bem alta, como diz aqui no solver. Que vai acertar poucas mãos do vilão. Ele vai ter alguns possíveis as e x, né? Claro. Agora ele copas, comenta né? sobre os combos que o vilão vai ter, né? O Ás 6 e 7, Ás e 5, Ás e 4, os flush draws, ter o Ás de copas, enfim. Isso aí não é relevante aqui para a mão. Mesmo, algumas mãos piores, é claro. Né? R1, né? Se fizesse um size menor, aí foi utilizado uma size meio, tranquilo até o momento, utilizar esse combo. Mas eu acho super justo fazer esse size aqui, né? Até porque nem todos. Como a gente pode ver, o nosso range vai se betar com backdoor, sem backdoor de espada, né? Só o flush draw de espada mesmo, flush draw de valete. Acabou que o vilão deu call. Aí ele fala que o vilão não vai ter slow play de 5-5-4-4. Eu discordo. Eu acredito que como a gente tem vantagem polar aqui,
Ele vai ter sim 5544, ele tem que ter 5544, tá? Ele não pode sair atolando esse tipo de spot, porque naturalmente o nosso range vai ter muita composição de Ais e jogando numa 51 é muito mais comum encontrar esses calls. Mas isso Mas, no geral, também não é tão relevante. Mandar nesse flop seria super Ele disse que vai mandar no flop, é super standard, né? Isso aí eu já começo a já discordar com a forma como ele pensa. Se a gente olhar lá no solver, a gente encontra 5544, uma grande frequência, por causa da vantagem polar. Isso é muito importante você saber. Quando se fala dos motivos que a gente tem que atolar, não é olhar apenas o valor da sua mão, tá? Mas sim olhar quem tem vantagem. Quem está defendendo tem que proteger o seu range de call. Como? Dando call com as mãos mais fortes. Um exemplo, o Ás 5-5, por exemplo. Ás 5-5, Ás 4-4, 5-5, 4-4. Eu vou apresentar até para vocês ali, mostrar no solver. E isso aí é importante você ter no seu range. Vai ter overcards, né? Que é difícil ele ter cartas abaixo do 4, né? Flush draws maiores do que o de valete. Beleza, daí o vilão deu call e bateu o rei de copas, tá? Daí ele fala que sobraram flush de dama. E esses straight draws que missaram no caso. Aqui, se a gente apostar, a gente não toma call de mãos piores. É bem provável, né? Claro que ele pode ter um flush em 10, um flush em 9. Pode, mas vai ser muito mais raro do que os flushes em dama ou flushes nuts, né? Então ele fala que a gente chovar aqui não tem motivos, porque a gente só vai tomar call de mãos piores. Eu concordo nessa análise dele, que a gente só vai tomar call de mãos que vão estar dominando a gente, né? Vai ter flushes que vão estar dominando a gente alguma parte das vezes, o Ás de copas e a dama de copas. Talvez a dama de copas fold aqui algumas vezes, acho difícil, mas pode ser que sim. E os outros flushes vão foldar, então a gente só vai fazer foldar o que a gente ganha e a gente só vai estar se auto-value e betando. Então vamos dar uma olhada agora no solver, como que ele joga aí nesse turn. Bom, vendo aqui pelo solver, a gente vai colocar aqui que a gente jogou de size e meio e o vilão jogou de call e bateu rei de ouros. Bom, nesse rei de ouros, a nossa estratégia vai seguir da seguinte forma. A gente vai ter uma frequência de segundo barril aqui de 43% e de check 56%, certo? Agora vamos dar uma olhada aqui pelos buckets, ver como que o solver joga com os flushes, tá? 53% das vezes a gente vai jogar de segundo barril aqui e os flush nuts a gente pode reparar que vai ter uma frequência de bet de 70% e um pouco aqui de check. Isso se dá muito porque a gente vai ter ainda as eyes com flush, então ele vai querer slow playar esse tipo de mão. Aí com second nut flush, ele ainda dá o segundo barril com uma frequência relativamente alta e outros flushes vai ser quase 100% de check, né? Que seria o terceiro nuts que no caso a gente tem. Então vamos dar uma olhada aqui nesse bucket aí e ver quais são os combos que ele tá checando. Ó, como a gente pode perceber, ele checa muito, tá? Com os flushes de valete, certo? O flush de 10 também. Ele vai betar só alguns combos muito específicos que eu acho que não vale a pena a gente entrar em trocar ideia com isso aí, porque aqui a gente percebe que são 3 cartas de ouro e tal. Mesmo assim, eu ainda usaria como bluff catcher, jogaria de check também com esse tipo de combo, tá? Então a gente pode perceber que vai ser sempre um check behind aqui no turn, quando a gente tá com o terceiro nuts. Bom, vamos dar continuidade aqui à lógica do Renato Nista. E se o vilão apostasse no turn já seria uma jogada bem forte, né? Porque ele tem que estar pensando assim, será que eu vou blefar aqui, sendo que o herói aqui pode ter um Azaz e vai foldar o Azaz? Né? Mas PR tá 1, então o Azaz aqui pode pensar em não foldar, e se ele blefar aqui uma dama careca, ou até mesmo um As careca, não surta um efeito bom pra ele ali, né? Porque ele vai tomar alguns calls ainda, além de alguns flushes, né? Então eu diria que as mãos que ele aposta contra o Missed Second Barrel aqui no turn seriam flushes, 100% flushes pra mim. Então, o que é mais importante a gente discutir aqui nesse vídeo é a forma como ele pensa e compartilha o pensamento dele, que é em acreditar que ele 100% das vezes vai ter flush, né? Dando a certeza absoluta que o vilão sempre vai ter flush. Isso é algo muito perigoso para você, jogador de poker, porque
No poker, a gente nunca, em hipótese alguma, vai ter certeza das coisas. Nunca. Você só vai ter a certeza de algo se você ver as cartas do seu adversário. Apenas. Então, eu acho muito ruim um canal tão grande, tá? Que tem nome no mercado aqui brasileiro se expressar dessa forma, tá? É por isso que eu estou discutindo, que eu estou trazendo esse vídeo pra cá, porque eu vejo que muita gente ainda tem esse vício, sabe? Essa forma de enxergar, porque a gente nunca vai ter certeza das coisas, sabe? Já começa por aqui o grande problema do pensamento na forma como ele se expressa aqui nessa mão, tá? Ele 100% vai ter blefe, 100% vai ter flush que não faz sentido. Cara, o vilão tem que ter blefe aqui. Ele tem que blefar. E quais são os blefs dele? Ó, 6, 7, 8 seria o rap que ele vai defender e pode defender com algum careca de dama careca. As careca eu acho um pouco provável, mas dama careca é muito possível do vilão ter, tá? E o 6, 7 e 8 com backdoor de paus, que no caso a gente não tem. Então ele pode ter o backdoor de paus, ele pode ter Ice Rei. Ele pode ter, por exemplo, alguns Aizais mais trash, assim, que é aqueles Aizais com baixa conectividade que ele vai defender. Eu acho um pouco improvável por ser 51, mas, né, vamos supor que ele possa ter alguns Aizais mais fracos, tá? Mas então ele deveria ter alguns blefs, tá? Mas dizer que ele nunca vai ter blefe, eu acho, assim, horrível, sabe? Ouvir isso. Eu daria aqui já check fold. Não tem por que apostar porque não toma call de mãos piores. E não vejo mãos piores apostando aqui também pra te dar check call. Um check pra check fold. O vilão dá check behind. Aí ele jogaria de check folding versus size pot, né? Já que o SPR tá 1. Até aqui, ok, eu concordo, né? Também não pagaria aqui versus o pot. O vilão tem total incentivo a jogar de bet com os flush nuts, já que o nosso range percebido é as, então ele tem que negar essa equidade. E se for analisar do nosso range de as versus um range de flush, a gente vai ter cerca de 25% de equidade, caso ele esteja bloqueando, caso ele esteja com flush nuts, né? E bloqueando uma das dobras, que seria o Ás de copas, a nossa equidade baixa para cerca de 2,5% por cada carta que ele está bloqueando, ou seja, se ele estiver Ás e Rei e tiver o flush nuts e Ás e Rei, então, nossa equidade vai ser mais ou menos aí uns 20% de equity, tá? Isso aí é aproximado. Então, ele precisa negar essa equidade, ele não tem necessidade de dar check behind com flush nuts. Depois eu vou apresentar para vocês os motivos. No River agora bate o 10. E no River bateu um 10, então bateu a quarta carta de copas, e agora a gente tem um bluff catcher, tá? Por ter um flush semi-nuts, certo? Por que semi-nuts? Porque ele não tem motivos para dar check behind com o Ás de copas. Acabou dando uma bugada aqui na tela, na cabeça dele, mas voltou. Aí ele jogou pote, e agora que vem o detalhe da explicação dele, tá? Então escutem com calma aí e prestem atenção na explicação dele. Dando praticamente o all-in. E aqui entra aquela questão de você se apegar à sua mão, né? E talvez não conseguir compor o range do vilão de uma maneira correta. Para mim, como é que foi construído a mão, não tem mais blefe. Porque assim, os draws de straight seria um blefe muito corajoso aí, para ele pegar um 6 e 7 aleatório e querer dar all-in nesse river aí no caso, né? Agora, os flushes nuts fazem total sentido, porque ele tem o as na mão, ele bloqueia combos de as, então ele não tá tão ligando assim para caso dobre uma carta. E ele ganha alguns calls a mais de flushes, ou até mesmo de um straight futuramente, fazendo esse low play no turn. E o flush em dama agora também ganha muita força, porque nós não temos o flush nuts, não apostando no turn nem no river, né? Então ele tá basicamente nuts com o flush em dama, ele também pode valer betar aqui. E como o range é um pouco capado do herói que vai conseguir dar check call nesse river, sobra basicamente alguns flushes dando bluff catcher, ou algum mega hero call de straight aqui no caso, né? Então ele pode fazer o size cheio aqui com certeza com esses flushes. Então pra mim, como a gente compôs o range, só vejo gente perdendo e talvez pouquíssimos calls bons aqui de blefs. Então pra mim a fold foi o que o herói fez aqui, ele deu um ótimo. Bom, na suposição dele, né, a gente pode perceber que ele tem um pensamento bem mais tight que o normal, tá? O que é comum, tá? Muitos jogadores regulares acabam se colocando, jogando dessa maneira, não vejo problema nenhum, mas
a questão entra no pensamento de achismos, tá? No caso, ele não falou nada de maneira teórica, nada de maneira matemática, que é o que o jogo se baseia, tá? Primeiro de tudo, nós temos aqui um bluff catcher, tá? Nós temos uma situação de semi-nuts, ou seja, a gente não pode compor que o vilão vai ter ás de copas, tá? Porque ele não tem motivos para dar check behind no turn, sendo que o nosso range está todo voltado a ser Ais, tá? E eu vou mostrar agora os motivos. Vendo aqui no solver, a gente então jogou de check no turn e a gente vai ver o range do botão, né? Que no caso seria o cutoff. E a gente vê que ele tem frequências de check, certo? Vamos ver aqui os flush nuts, quais são os flush nuts que o solver vai jogar de check behind. Então, vendo aqui pelo solver, a gente pode perceber que o solver vai checar 26% das vezes com flush nuts, tá? Não com blockers, mas sim com flush nuts. E a gente vê que os checks vão ser muito específicos, tá? São combos onde tem trincas e bloqueia pares. Por quê? Porque ele vai checar esses combos, já que ele não precisa de tanta proteção por conta de ter top set. Então, se a gente descartar aqui os combos de Ais, a gente pode ver que quase todo o range vai betar com flush nuts, tá? Aqui a gente percebe que ainda tem alguns check behind, mas como eu falei para vocês, ele vai checar quais combos? Os combos que estão bloqueando as dobras. Ais 3-3, Ais 4-3, então todos Ais Rei, né? São combos que vão estar bloqueando as dobras. Se a gente tirar o Ais e Rei, a gente tirar o Ais 3-3, a gente vai perceber que vai ter muito bet do lado de lá. Isso o solver, tá, gente? Isso o solver. Mas será que os vilões de 51 vão ter essa capacidade de jogar dessa maneira fazendo slow play? É isso que você tem que se pensar. Entendeu? Você está jogando contra um cara que está jogando um jogo de 100 reais. Então eu acho assim, olha, chega a doer os meus ouvidos em ouvir que o vilão vai jogar, vai fazer slow play com flush nuts e tal. Tipo assim, ele nem explicou quais são os combos de Ais que ele vai checar, entendeu? Ele não analisou o combo que ele tem. Ele não analisou os possíveis slow plays, entendeu? É isso que tem que ficar claro para você. Que tirar de achismo, de pensamento de não, o cara vai ter. Mas o porquê que o cara vai ter, quais são os combos? Vamos falar de combos. É isso que o jogo se baseia. De combos. E a gente vê aqui que o solver ainda vai ter uns checks, mas vamos ver quais são os combos aqui. Ais e 3, né? Bloqueando o rap. Tá vendo que é um combo específico que ele vai checar? Porque eu bloqueio o que está pagando. E ele tem ainda backdoor. Então são combos muito específicos que o solver vai pagar. Então o field, gente, não vai fazer isso aí. Então, o que eu posso resumir? Que a gente sempre vai ter um flush semi-nuts, certo? Então, vamos colocar aqui que foi de check behind nesse turn. E a gente chegou com um 10 de ouro. A gente vê que o nosso range vai jogar muito de check, certo? 77% das vezes, e foi assim que foi jogado. E vamos ver o range do jogador que está em posição. Ele vai ter uma reação aí de 37%. E vamos ver quais são os combos que eles têm que estar betando, tá? Todos os combos que a gente está ganhando, que no caso teria alguns flushes, tá? E eu vou colocar os filtros aqui dos buckets. Então o flush nuts a gente descarta, né? Porque o solver vai ter slow plays com as eyes e tudo mais, aquilo que eu já expliquei, mas na realidade isso não vai existir. É tipo raro isso aí acontecer. Isso aí é só um jogador muito estratosférico, cara, muito pica para fazer algo tão mirabolante, tá? Não numa 50-1 aí num jogo de aplicativo da Suprema. Então, ele vai ter um Second Flush Nuts e outros flushes que eu acho um pouco improvável dele estar betando. Então, seria só o Second
Nut Flush. Então, como a gente pode perceber, ele vai ter aqui uma composição de bet polar aqui com 15% das vezes, tá? E essa parte polar vai ser com flush semi-nuts. E vamos dar uma olhada aqui um pouco mais abaixo o que o solver tá fazendo aqui de blefe, o que ele tem de blefe. Ele tem alguns ais carecas, como a gente pode perceber, e também alguns valete careca. A gente vai tirar aqui eles, descartar, porque a gente tem ele na nossa mão. A frequência é a mesma. Agora, aqui os ais careca. Ele tá transformando em blefe também alguns damas 4 e 2. Isso aqui eu acho um pouco improvável ter. Geralmente tende a ter alguns combos de wrap, que no caso aqui não vai ter por conta que Ais 3 e 5. Mas naquele board que foi apresentado de Ais 5 e 4 vai ter 6, 7 e 8. Tá? Então, se a gente colocar na nossa composição de defesa um 4 e 6, por exemplo, que seria um gut shot, então a gente percebe que vai ter aqui blefs de 4 e 6, tá? Aqui, ó, os 4 e 6 e tal, com backdoor e top pair. Então, esses combos os combos que o vilão vai ter como blefe, tá? Bom, eu vou colocar também agora outros filtros aqui manuais. Tirar o Ais, tirar o Ais DD, tirar o valete de Diamonds. E quero olhar só essa parte polar, tá? Então a gente vê que ainda assim tem bastante valor por conta do vilão. E eu vou tirar também o Ais D, descartando que ele vai ter Ais careca. Como a gente pode perceber, é um range bem curto, né? Porque tem bastante check behind, já que o bordo tá seguido. Vamos ver aqui alguns exemplos de mãos. Ó, tem aqui alguns exemplos, ó. Esse Ais 8, 6, 6 e 4, tá? Esses combos com gut shot, que no caso é porque o bordo já tá seguido só com 4 e 5, né? Mas como eu falei para vocês, vai ter 6, 7 e 8, que seria o wrap. Tem ainda os backdoor de espada. E também outro ponto importante de mencionar é aqui, ó. Que é algo que o Renato não comenta, que é o fato da gente ter dama valete nesse spot. É muito importante você prestar atenção nesse dama valete. Por quê? Porque esse dama valete é um ponto-chave na nossa mão, porque a gente bloqueia as mãos de check behind. Isso é muito importante você saber quando pensar em um bluff catcher, tá? Bluff catcher, quando você bloqueia o check behind, que seria as sequências, significa que aumenta a frequência de bet do lado do vilão. Então, a gente bloqueia essa parte, a gente tem o rei que bloqueia o ás e rei, que não é tão relevante pelo fato do nosso range ser composto por mais ás, mas o vilão tem muito incentivo em querer atacar esse combo. E quando bate a quarta carta de copas, tá? Isso já define pra gente um bluff catcher bom, tá? Da gente ter um bom bluff catcher. E pelos fatores da gente ter dama valete, a gente ter um semi-nuts, descartando que o vilão não vai ter check behind com flush nuts, e o SPR também envolvido, tá? É algo que também Renato Nissa não comentou, que quando a gente está num SPR de 1 e o vilão beta pot no river, nessa situação a gente precisa estar certo apenas uma de cada 3 vezes. Ou seja, ele precisa ter um combo de blefe para 2 de valor. Então, a gente pode ver que pelo solver, o solver tem bastante combos de valor, mas também tem bastante combos de blefe, né? E pelos critérios que essa mão apresenta de ter 4 cartas de copas, a gente ter dama valete de bloquear a parte do valor de showdown do vilão, faz com que a nossa mão como seja um ótimo bluff catcher. Mas lembrando que essa review que eu trouxe para vocês não é para atacar a BPLO. Eu espero ter ajudado, tá? Vocês com algo. Então, deixem aqui a sua opinião. Eu deixo
assim, vocês abertos a comentar tudo que vocês quiserem, porque eu dou total liberdade de expressão para as pessoas, tanto que eu tô me expressando da minha maneira, tá? E bom, se vocês concordam ou não ou discordam comigo, tá tudo certo, tá? Se o pessoal da BPLO também não concordar, tá tudo certo, vida que segue. Então, obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.